contribuição que trouxe ao nosso debate, né? Não só trazendo do ponto de vista do que está prescrito, né? Mas também dos embates e da dificuldade que nós temos que enfrentar nesse processo. Então nós temos em torno de 40 minutos, né? 40, 50 minutos, né? Podemos aproveitar esse tempo, né? Para uma conversa com o professor Luiz. Só para a gente organizar um pouco esse bate-papo, vamos então fazer um formato que a gente possa ter 3 questões colocadas pelo plenário, né? E depois o Luiz pode fazer as considerações, vamos nessa dinâmica até lá para as 11h30. Combinado? Então, por favor, professor Jefferson, Marta e Márcia. Formar o primeiro bloco. Professor Jefferson, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa. Parabéns ao professor Luiz Dourado pela excelente intervenção. Inicialmente, gostaria de registrar o nosso agradecimento pela sua ênfase à formação estética do educador, né? É uma área em que eu atuo e que eu tenho uma bastante preocupação em relação a isso, de uma maneira que se assume uma centralidade também, aliada às outras dimensões. A minha provocação a você é para retomar a discussão entre a diferença entre base nacional comum e base comum nacional, porque são 2 projetos que estão postos, um deles assumido pelo MEC, e não tem nem sempre a ampla aceitação dos segmentos, inclusive dos fóruns representativos da área educacional. Objetivamente era isso, você retomar isso com mais contundência para demarcar essa distinção entre as duas abordagens. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, Luiz. É um prazer imenso. E eu queria dar a minha contribuição ao debate enquanto historiadora da educação, que eu venho fazendo um trabalho de pesquisa sobre educação e federalismo, né? De 1889 a 1930, de 1930 a 1960. Quando o professor... Licença. Quando o professor Cury chama a atenção que nós temos um sistema nacional de educação constituído, temos sim, e vou datar. A primeira Conferência Nacional de Educação foi em novembro de 1941, depois da reestruturação do MEC pelo ministro Gustavo Campanella. Então, nessa Conferência Nacional de Educação, ali foi discutido com os representantes do Estado todos os parâmetros para um Sistema Nacional de Educação. Tá? Depois dessa conferência, em 1947, se eu não me engano, foi aprovado o Fundo Nacional de Educação, que financiou a educação nos estados e nos municípios. Tá? Como a gente não tem a datação das outras conferências que se seguiram a essa de 41, que foi coordenada pelo ministro Gustavo Campanella e que foi assessorado pelo professor Lourenço Filho, então ela é um marco na história da educação brasileira, no sentido de constituição desse Sistema Nacional de Educação e dos sistemas estaduais de educação. Quero chamar a atenção para o que o professor Buarque, né, o nosso senador Buarque, defende sobre a federalização da educação, e que muitos professores ficam repetindo, não tem nenhum apoio, nem jurídico, nem político. Nem jurídico, nem político, porque o Brasil é uma república federativa. Nesse sentido, né, há o quê? Há o que está aqui em uma dessas metas que você apresentou. Então, há as atribuições do Estado, do município e da União no plano da educação. Tá? Então, a responsabilidade da educação média é o Estado,
a responsabilidade da educação básica é o município e da educação superior. Em função do quê? De sermos uma república federativa. É uma das metas que você colocou aqui. Tá? Então, a gente não pode repetir, né? Ele fica repetindo, ele sabe disso, ele foi ministro da Educação, ele sabe disso, as competências desses entes, esses entes, né? Que são entes federados. São entes federados. Então, essa é a minha contribuição para a história da educação. Sim, nós temos um sistema que começou a ser constituído nessa Conferência Nacional de Educação, inclusive é um trabalho meu para o livro da FICE, que a professora Salonilde está organizando. Então, a gente fica propondo, discutindo, sem ver o que? A estrutura política, jurídica e legal dessas competências, né? O que está aqui em uma das metas, né? Então, essa é a minha contribuição, no sentido desse esclarecimento, para a gente não ficar multiplicando isso, que não tem, nós somos uma federação. Eu inicialmente gostaria de dizer, né, assim, da acertada que nós demos com a sua vinda aqui, Dourado. Eu acho que você, como uma pessoa que está lá no CNE, que está participando, né, desse debate nacional, tem conduzido, é o relator, nos traz assim algo que inestimável, né? Parte da discussão que está acontecendo lá, que nós não teríamos acesso a ela sem a sua vinda aqui. Então, eu acho que é um momento assim extremamente rico, e você nos coloca assim imensos desafios. E como centro de educação, é pena que nós não temos aqui 100% dos professores, especialmente os professores permanentes, né? E teremos ainda uma discussão com os coordenadores de curso que eu acho que vai ser bastante proveitosa, porque se aproxima aí um período bastante difícil, pelo que você colocou, pelo seu prognóstico, né, da avaliação nacional e da discussão sobre educação superior, né? E aí nós, que fazemos parte do Centro de Educação, que atuamos em todas as licenciaturas, temos um papel assim também extremamente importante de estar nos colegiados, trazendo essa discussão e encaminhando muito desses debates. E aí você colocou a questão da gestão na formação dos professores, e tem uma coisa, como é a nossa área de discussão também, que é de Karine, o grupo todo de currículo aqui, né, que é a discussão sobre a questão dos currículos da educação básica, né? E na relação que você coloca entre bacharelado e licenciatura, o que a gente tem percebido é que muita da discussão da formação específica do professor, por exemplo, Claudemir está aqui, professor de matemática, né, ele é coordenador, está pautado no que o bacharelado indica como formação na grande área. Mas nós não temos uma discussão do que é que o professor de matemática vai ensinar na escola básica, né? E do que é a especificidade para a licenciatura em relação ao debate sobre o currículo. Eu não sei se existiria algum grupo, e eu acho que na questão de Jefferson você pode colocar também em relação à base comum nacional, como a gente estabelecer uma relação entre o que é o conteúdo, o grande conteúdo da área, e o currículo específico da educação básica para o fundamental, né, maior, como a gente chama, e para a educação, para o ensino médio, que está aí toda a discussão, né, Alexandre, do Pacto Nacional para o Ensino Médio, e toda a retomada, né, no PIBID também, né, Lucrécio, tem sido feita essa discussão de como aproximar nessa articulação da educação básica os projetos, né, em relação ao que é específico da escola e o que é a relação da grande área. E aí, pelo que você colocou do plano nacional, né, eu gostaria de chamar a atenção também sobre a grande responsabilidade que nós temos na participação da elaboração do Plano Estadual da Educação, né, Magna? Magna está fazendo parte, inclusive, de uma comissão que está discutindo o Plano Estadual da Educação, que deve estabelecer até junho as metas da educação estadual, né, e do plano de todos os municípios.
que inclusive essas datas coincidiram, que eu acho que vai ser muito complicado. A gente tem discutido no fórum a necessidade de que os municípios tomem como referência os planos municipais. Eu acho que inclusive essa é uma tarefa do laboratório também, né, Alda? Pensar em como discutir uma agenda para o laboratório, né, Cabral? Que inclua um debate sobre os planos municipais e o plano estadual da educação, que deve estar até junho, né, Gilmar? Sendo discutido. Você vai de um por um. Eu estou olhando aqui para o povo e já pensando. Sendo discutido e todas essas metas nacionais. E aí nossa preocupação nesse seminário, trazer esse debate sobre a política e sobre as 4 metas mais voltadas para a questão da formação e da valorização profissional. Nós, inclusive, reproduzimos já as metas com todas as estratégias. Reinaldo vai distribuir para vocês as metas 15, 16, 17, 18, está aqui a reprodução do material, já para discussão de hoje à tarde. Ele vai distribuir para orientar a nossa discussão hoje à tarde e como é que a UFRN vai assumir, que posição nós vamos assumir. Esperamos que todos estejam aqui nos grupos de trabalho hoje à tarde. Todos foram convocados. Nós liberamos as aulas essa semana para que todos estivessem aqui. Essa convocação precede todas as outras convocações, exceto os da reitora. E esperamos que todo mundo esteja aqui hoje à tarde. Muito obrigada. Professor Luiz, para as suas considerações sobre essas 3 primeiras intervenções. Inicialmente agradecer, né, as questões colocadas e concepções também. Professor Jefferson, é importante a sua questão, né? Eu acho que a diferença entre base nacional comum e base comum nacional. Eu quero dizer da saída política que nós encontramos, eu que sou um defensor da base comum nacional, é de que no documento, ao longo do relatório, nós, ao falarmos de base nacional comum, puxamos uma nota de rodapé e colocamos que a compreensão é a mesma da base comum nacional, como historicamente produzido pela ANFOP, ou seja, eu diria que não é apenas uma questão de nomenclatura, mas é que enquanto Conselho Nacional nós temos que usar o que está na lei, que é base comum nacional, base nacional comum, né? Mas a gente fez um esforço de caracterização e tanto é que ao definirmos a base comum, nós pautamos da seguinte forma: a formação de profissionais do magistério, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente que conduz à articulação teoria e prática, ação, reflexão e ação, e a exigência que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas de educação básica e da profissão, deve assegurar uma base nacional comum que conduza à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos conhecimentos, vivência da realidade social e cultural, construção do conhecimento com e pelos profissionais da educação, valorizando a sua prática investigativa, aperfeiçoamento da prática educativa, acesso a fontes de pesquisa, material de apoio pedagógico, processos de consolidação da identidade e valorização social dos profissionais, valorização da formação dos docentes em consonância com mudanças educacionais e sociais e mudanças kinesiológicas e epistemológicas, competência e habilidade para o uso de tecnologias de informação e comunicação, promoção de espaços para reflexão crítica sobre as diferentes linguagens midiáticas, instituição da educação inclusiva, a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, né, no seu percurso, atualização da prática pedagógica, pesquisa como princípio pedagógico essencial, etc, etc. Só para trazer aí alguns elementos para ver como que há uma consonância muito grande com o que vem sendo defendido pelas entidades do campo, né, sobretudo pela ANFOP. É lógico que com relação à base nacional comum, como a base comum nacional, nós temos polissemias, né? Mas então o Conselho está assumindo o eixo e o faz com esse tipo de encaminhamento. Marta, eu acho que é interessante a recuperação que você faz, não é, dessa discussão. Eu tenho acompanhado essa discussão, sobretudo do sistema nacional, e de como que isso nos remete ao federalismo, né? Essa república federativa, né? E a necessidade de regulamentação, por exemplo, do artigo 23, no tocante ao regime de colaboração. Então, acho que são questões aí mesmo
fundantes, não é? E certamente que esse esforço histórico que você aqui retoma, demonstra como esse debate esteve presente, como ele esteve nos anos 30 no Manifesto dos Pioneiros. Aliás... E na Constituição 34. Sim, mas assim, de maneira, para recuperar numa perspectiva histórica, o marco é o Manifesto dos Pioneiros da década de 30, né? E vai se desdobrar até hoje, né? Quer dizer, dentro dessa dinâmica. O Márcio, eu agradeço, né? Que bom que foi acertado. Imagina se eu não tivesse sido, né? É sempre um risco, né? Mas eu acho que a participação da UFRN, né, das instituições federais, é fundamental nesse processo, e eu já gostaria de convidá-los, né, certamente será em março, a ter uma participação ativa no plano, no Conselho Nacional de Educação, nas nossas audiências. Nós vamos certamente fazê-la fisicamente, mas também com webconferência, como fizemos na sexta-feira passada, né? Então, assim, para garantir a participação, é fundamental essa participação do setor público, porque o setor privado está articulado para ter uma participação, não é? E o faz, inclusive, com produção de documentos e tudo mais. Eu acho que o exemplo que você trouxe, né, da necessidade de pensar as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, articulada às diretrizes curriculares da educação básica, nos remete, por exemplo, a conhecer essas diretrizes. O Conselho Nacional tem essas diretrizes consolidadas no catálogo. Então é fundamental que nós todos que atuamos na educação superior conheçamos as diretrizes curriculares para a educação básica. Como é importante que a gente reflita isso na lógica formativa também, essas demandas. Eu acho que o exemplo que você trouxe da matemática, ele é singular, até porque no campo da matemática nós já temos o esforço, que são dos chamados educadores da educação matemática, que é de refletir essa agenda, que é de fato pensar esse ensino de uma maneira contextualizada, quer dizer, direcionado às necessidades colocadas pelas diretrizes curriculares da formação, mas também aquilo que no campo de conhecimento é importante de ser garantido. Então, por isso que o debate e a institucionalização da licenciatura nas nossas instituições é fundante, até para que o conjunto da política institucional possa refletir sobre essa agenda da articulação educação básica e superior, que levaria, por exemplo, a inflexões importantes, onde a licenciatura se faz em articulação com o bacharelado, que teria, a meu ver, inclusive, inflexões com relação ao bacharelado, à centralidade da dinâmica formativa ali. E acho que essa agenda do plano estadual e dos planos municipais, quer dizer, extremamente importante a considerar, inclusive, o prazo colocado pelo Plano Nacional de Educação, aí de como que, ao refletir sobre essa agenda, nós estamos pensando de maneira mais contextualizada o Rio Grande do Norte e os municípios que compõem essa realidade, que vai levar, a meu ver, inclusive, a questões, por exemplo, no campo da educação superior, a um maior planejamento da expansão. Hoje, eu posso dizer, sem risco de errar, mesmo não conhecendo detidamente o processo de expansão e de interiorização da educação superior, no Rio Grande do Norte, que por vezes há um sombreamento, mesmo na expansão das instituições públicas. Nós temos a UFRN, nós temos a UERN, nós temos os institutos federais, mas não temos um planejamento global da interiorização das atividades. Posso correr no risco falando isso, mas estou fazendo isso com base, inclusive, num trabalho que foi feito por uma orientanda de doutorado, que nós identificamos, por exemplo, num dado município, 3 instituições públicas interiorizando o mesmo curso, o curso de Física, Moral da História, montaram toda a sua estrutura e apenas um dos cursos ficou. Só que essas instituições já tinham contratado professores e tudo mais. Quer dizer, então isso nos leva a repensar de maneira mais globalizada essas ações da educação superior e a articulação delas com a educação básica. E os planos têm aí um papel fundante. E eu venho defendendo que, depois dos planos, nós vamos partir para os planos, a meu ver, diretor. Por exemplo, qual é o plano da educação superior no estado do Rio Grande do Norte? Quer dizer, para essa expansão colocada
pelo Plano Nacional de Educação, que é de duplicação das matrículas até 2024. Como é que vai ser feito isso? Né? Então, acho que são aí desafios, acho que importantes para essa nossa agenda. Aliás, a gente vive de muitos desafios. Né? Professora Marlúcia Paiva. É um prazer revê-los, apesar da preguiça, né, depois de um ano e meio. Acho que foi muito acertada a escolha de Dourado, eu sou fã do carteira. Foi muito bom para a gente refletir. Só que, Dourado, eu confesso, até conversei com a Denise ali, a gente fica assustado quando vê isso aqui. Eu realmente, meu coração já ficou assim, aquele frio de ver o que a gente tem pela frente, a problemática enorme que a gente tem pela frente. E como resolver isso, né? Como? Principalmente a gente lembrando, que eu acho que é básico, a participação dos municípios em tudo isso. Se a gente tem um ensino que é capilarizado, né? Desculpa. A educação é uma coisa capilarizada, ela está em todos os locais, em tudo, né? E a gente que tem experiência aqui, tem muita gente que tem naquele tempo que era pró-básica, a gente tinha convênio com os municípios, e é um horror. Era um horror. Daí a Rosália já fazendo assim de cabeça massa. A gente contava com a dificuldade enorme com os secretários da educação, com os prefeitos. Era realmente, porque eu acho que se a gente começa a pensar, mas se eles não participam disso ativamente, não vai para frente. Porque precisa ter uma participação ativa de todos. Sabe? Eu ainda tenho muita esperança nos IEFs também, que os IEFs, eles uma rede que está interiorizada. Eu acho que essa transformação em licenciatura, né, nos IEFs, eu acho que isso vai ajudar. Porque se a gente continuar só aqui nas capitais, não muda. Eu tenho esperança, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver alguma coisa diferente. A outra coisa é esse problema das licenciaturas bachareladas, né, Claudemir? Porque isso é a coisa do Brasil todo, é um problema que eu não sei como é que se resolve isso. Realmente, quando a gente vai atuar nas licenciaturas, as pessoas, você chega lá, eu atuei há um tempo na prática de ensino de história. Então, eles se acham que vão ser historiadores, eles não vão ser professores. É uma luta enorme, eu vi aqui, no tempo de Arlete, vi na Arlete de matemática, vi lá em Minas Gerais, o pessoal da história do ensino da matemática, aliás, história da matemática, aliás, licenciatura das matemáticas. É uma briga constante com os matemáticos, porque o prof. Mate está aí para mostrar, né? É conteúdo, e não a forma de como ensinar, que é o que caracteriza a nossa profissão, é como ensinar. É a didática, é o pedagógico, e não só o conteúdo, mas na licenciatura ainda é priorizado o conteúdo e não a forma de como ensinar, e como resolver isso também eu não sei. E a outra coisa, o terceiro ponto, é a história da formação continuada, né? Porque essa previsão, mesmo sendo 24, ainda é pouco tempo para a gente ter essa qualificação maior dos professores. Principalmente a gente, mesmo com a ampliação dos cursos de pós-graduação, ainda falta muito para a gente atingir assim, todos os professores, né? Aí eu coloco um tema que eu sei que não é polêmico, a história do mestrado profissional, mas talvez o mestrado profissional para a educação básica, para os professores da rede, é uma coisa para a gente repensar. Obrigado, Marlúcia. Professor Alessandro. Bom dia a todos, bom dia ao professor Luiz. São duas questões que eu gostaria que você problematizasse um pouco. Primeiro tem a ver com a participação na elaboração do plano, nos planos, né? Eu estou muito preocupado que com o prazo que nós temos, que são as festas juninas, a gente tem que fazer com que todo mundo participe desse forró mesmo, né? Especialmente os professores. Então o forró precisa chegar ao chão das escolas. Do contrário, a gente vai ter uma série de definições que lá no miúdo, no dia a dia, né, não vão acontecer, né? Eu me lembro que quando eu participei de alguns seminários daquele processo dos parâmetros em ação, que na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, toda vez que eu participava, a primeira coisa que eu dizia, olha, por mais que o Ministério queira, por mais que os gestores queiram, apontem tais e tais perspectivas, por mais generosos que possam ser as propostas
embutidas nos parâmetros. Se o professor, lá na sala de aula, ele não incorporar, ele não sentir parte daquilo, não vai rolar. Então, eu acho que a mesma coisa se aplica aos nossos planos estaduais e municipais. Ou seja, se o forró não acontecer na sala, lá no chão da escola, nós estamos perdidos. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais. A segunda questão tem a ver com essa problemática das terceirizações que você falou em relação à educação infantil, mas a gente percebe que acontece em outros âmbitos. E os gestores, eles têm um argumento que é extremamente complicado de você se opor, pelo menos na minha ótica, e a gente precisa pensar estratégias para dar conta, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a assunção de todas as demandas postas para a educação, segundo alguns gestores, esbarra na impossibilidade de dar conta dos custos pela lei de responsabilidade fiscal. E aí, as terceirizações, por escaparem um pouco dessa lógica, possibilita o atendimento à demanda, portanto, o cumprimento da lei no que diz respeito a efetivar o direito. Por outro lado, cria uma dinâmica que precariza, né, ou desqualifica, em alguma medida, a efetivação do direito em função desse outro elemento que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu gostaria de saber como é que você pensa e como que isso se dá, essa discussão se dá no nível do Conselho Nacional. Obrigado. Professor André. Bom dia, eu sou André, professor aqui do Centro de Educação, trabalho com ensino de ciência da natureza para pedagogia e licenciatura em física. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer, professor Luiz, a sua apresentação, gostei muito e fico com a sensação, assim como já tive em outras oportunidades, de ver pessoas que vêm de Brasília para dar palestras, conferências, que a gente tem assim, as pessoas certas nos lugares certos, né? Você me impressiona porque às vezes a gente tem a sensação de que lá no MEC, né, determinadas coisas não avançam, mas às vezes eu vejo as pessoas falarem e falam, não, a gente está com a pessoa certa no lugar certo. Isso é para dizer que eu sinto que a gente está no mesmo barco. Quer dizer, a sua apresentação, acho que todos aqui a gente tem esse sentimento, né? Estamos no mesmo barco e que é difícil de guiar, mas estamos aí na mesma luta. Eu queria fazer dois comentários, talvez não sejam nem suscitados pela sua apresentação, nem talvez tenham que ser dirigidos a você, mas você possa comentar, né? Enfim, é mais para promover aqui o debate. O primeiro diz respeito ao seguinte, quer dizer, eu acho que a gente está começando aí o ano, né, com uma sinalização do governo federal desse corte enorme de gastos, né, justamente aí na área da educação também. E eu fico com a sensação, estava até brincando com a professora Marta Pernambuco aqui outro dia, parece que eu votei na Dilma e elegi o Aécio, né. Então a gente não entende um pouco essa esquizofrenia de chamar a pátria educadora e ao mesmo tempo você ajoelhar e rezar 5 vezes por dia para Davos, né. Quer dizer, se é para rezar na mesma cartilha, como é que a gente vai realizar todas essas coisas que precisam de dinheiro? Então, em suma, para abreviar, eu queria saber como é que esse corte gigantesco de gastos aí na educação vai atingir a Política Nacional de Formação de Professores e políticas públicas já estabelecidas pelo governo federal. Quer dizer, qual é esse sentimento, essa avaliação que você tem, tanto lá em Brasília, tanto no MEC, na CAPES, no CNE? E a segunda questão diz respeito também a outra coisa que está dado aí na mídia, e a gente já viu até a Dilma falar e o ministro novo falar também, que é a reforma do ensino médio. E essa questão da reforma do ensino médio envolve a todos nós, né, e vai tocar em pontos aí importantes. E quando a gente vê aquele projeto de lei, que eu esqueci o número lá do projeto 6.000, qualquer coisa, que fala da reforma do ensino médio, eu confesso que eu tremo na base, porque assim, algumas coisas ali assustam. Né, parece um retorno, e aí eu falo especificamente pensando na minha área, que é ensino de física, que o que eu fico com medo é que essas ideias de integração e interdisciplinaridade, que eu compartilho, que eu acho válidos, defendo, etc., não estou aqui me opondo a isso, mas que de certa forma sejam usadas, né, para resolver problemas de gestão. Então, quando você vem e fala que agora talvez vamos integrar as disciplinas, etc., talvez a gente possa começar a pensar que, bom, então o professor de biologia pode dar aula de física, né? Qual é o problema? Se está lá, né, a ideia da integração, então assim, veja, eu acho que isso não é interdisciplinaridade, eu acho que, inclusive eu estou vindo agora do Simpósio Nacional de Ensino de Física, onde no final do simpósio a Sociedade Brasileira de Física ficou de encaminhar uma moção pedindo, inclusive, para a tramitação desse projeto ser suspensa para a gente voltar a discutir. Claro que a SBF não tem esse peso todo, mas enfim, é uma coisa mais política.
Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, quer dizer, eu temo que no fundo a gente esteja por trás de uma boa ideia de questões que nós defendemos. Eu mesmo trabalho com História e Filosofia da Ciência, então já numa perspectiva até interdisciplinar, que envolve História, Filosofia, Ensino de Física, mas não estou contra, mas eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de entendimento que pode levar a coisa que a gente não quer. Quer dizer, a física tinha um dado recente que 25% dos professores que estão na rede são formados em física. E ao longo das décadas a gente não resolveu esse problema, a gente tem um problema sério em ciências da natureza, física e química em particular, mas eu fico preocupado com essas coisas. Quer dizer, eu acho que a escola tem que ter um bom professor de física, sim, e ele tem que ter uma formação adequada para saber trabalhar com projetos interdisciplinares, mas a gente não vai resolver esse problema criando uma falsa ideia de interdisciplinaridade que no fundo vai tentar resolver problemas de gestão. Queria que você se colocasse sobre isso. Eu acho que a gente tem cada vez mais na dinâmica formativa de articular conteúdo com mais o como ensinar, né? Quer dizer, conteúdos e metodologias, né? Eu não enfatizaria nem o como ensinar nem os conteúdos, eu preciso dos dois, né? Eu preciso dessa articulação quanto articulação fecunda. Eu também sou extremamente favorável aos institutos federais. Eu acho que, na verdade, nós precisamos ampliar o diálogo. As universidades que já dispõem de uma trajetória maior nas licenciaturas, de modo a pensar com essa co-irmã o projeto de formação, né? E tem essa capilaridade que você destacou, que é da interiorização. Então, eu acho que essa discussão está enviesada nas nossas universidades. Por vezes, nós estamos contrapondo aos institutos federais, quando, na verdade, devemos ter uma articulação mais efetiva, até entendendo como um espaço de interiorização de atividades formativas na educação superior pública federal. Então, acho que é isso. Com relação ao mestrado profissional, né, eu acho que nós precisamos refletir essa agenda, sim. Né? É preciso discutir qual o entendimento que nós temos de mestrado profissional. Eu participei dessa última apresentação dos candidatos à Comissão de Educação, Direito, Serviço Social e Administração, né? E o que foi possível identificar na plataforma de todos os candidatos? Nós não temos uma clareza na área sobre o mestrado profissional. Né? Estou falando na CAPES como um todo. Quer dizer, essa é uma questão que está difusa. Então, você pode ter um escopo extremamente reducionista no mestrado profissional. Com esse escopo eu sou contrário. Mas se nós pensarmos no mestrado profissional, quer dizer, com uma perspectiva de formação concernente a isso que nós estamos defendendo em termos de uma base nacional comum, acho que é possível refletir e é necessário refletir sobre essa agenda. Né? Então, assim, não faço parte daqueles que acham que resolve tudo com mestrado profissional e nem daqueles que mestrado profissional são contra. Eu acho que nós temos que, de fato, avançar na construção de qual é a identidade, de que mestrado profissional falamos. E nós temos aí no campo experiências muito variadas. Bom, Alessandro, acho que você toca numa questão crucial, né? Quer dizer, que é da relação entre a proposição de políticas e a sua materialização. Quer dizer, não dá para não considerar a importância de que essas discussões elas sejam aprofundadas no chão da escola, envolvendo os profissionais da educação. Acho que agora encontrei o Alessandro lá, estou procurando aqui, né? Eu acho que você chama atenção, eu acho que o exemplo que você trouxe é excelente, que foram dos PCNs, né? De como que foi um documento que foi discutido na órbita dos especialistas, dos ministérios, das secretarias, mas que não chegou na escola. E aí, lógico que nós tivemos as alterações na política nacional, mas ele não se efetivou. Né? Certamente é preciso considerar e pensar uma agenda de mobilização para que esses planos municipais e estaduais ocorram com essa participação ampla. Senão, podemos ter planos muito bem produzidos. No caso dos municípios, há um risco enorme das empresas de consultoria, as mais diversas, que só mudam o nome do município, em alguns casos nem muda o nome do município é alterado, né? Quer dizer, mas então é por isso a importância da participação das universidades nessa tessitura. Eu concordo com você de como que a lei de regularidade fiscal ela está se colocando, e fiz referência a isso na minha fala, não é? Como limite ao avanço do direito. Né? Quer dizer, todos nós, e acho que eu particularmente considero que foi um avanço enorme a ampliação da educação obrigatória de 4 a 17 anos. Agora, como conferir
né, essa universalização, né, numa perspectiva de instituições formativas de qualidade. No caso da educação infantil está sendo muito claro, quer dizer, as creches, por mais que tenha uma estrutura arquitetônica muito legal, porque o projeto é bacana, né, em muitos casos têm sido transferidas para instituições que não têm tradição no campo da formação. Né? Não tem tradição no campo da formação e que estão reeditando depósitos a despeito da questão da infraestrutura. Então, quer dizer, precisamos avançar mais, inclusive na universidade, na compreensão da infância. Quer dizer, qual é a concepção que nós temos de 0 a 3, de 4 a 5 para a dinâmica formativa? Em que medida isso pode intervir nisso? A precarização ela se dá porque essas OS, ou mesmo instituições filantrópicas, etc., né? Quer dizer, em muitos casos a precarização se dá inclusive na contratação do tipo de profissional que vai ali atuar. Se nós já temos esse problema de precarização nos sistemas públicos, né, isso assume ainda uma perspectiva mais efetiva com essa flexibilização e com a dinâmica de terceirização, repasses, etc. Eu só vejo um caminho. É preciso rediscutir a lei de regularidade fiscal. Não tem como sair dessa discussão, porque como ela é um corte, né, e o gestor ele está ancorado, ou ele faz isso, ou ele vai responder para os tribunais de conta, né, quer dizer, é preciso colocar isso na agenda nacional. E eu digo, essa discussão hoje, com a atual composição do Ministério da Fazenda, ela é uma discussão que não será encaminhada. Então, só será encaminhada, essa é a minha avaliação, e eu digo isso sempre falando que a minha miopia está cada vez mais intensa. Então, pode ser que seja um olhar muito míope, né? Mas eu digo, só será objeto da agenda política se nós tivermos uma articulação social. Do contrário, né, eu diria que hoje o planejamento, a Fazenda, tem o entendimento de que a lei a LRF, ela é um avanço, né, e certamente significou avanço em alguns campos, mas na nossa área ela é um limite efetivo face aos enormes desafios que tem o Estado brasileiro no tocante à expansão dos direitos. Tá? Bom, André, eu acho que você traz questões muito importantes, sobretudo, né, permitindo discutir integração e interdisciplinaridade, né, para além do aligeiramento quando se apropria dessas categorias. No nosso campo, nós lidamos com a polissemia muito grande. Então, é preciso qualificar que o que nós estamos falando de integração e de interdisciplinaridade não significa fusão de áreas de conhecimento. Né? Quer dizer, ou uma superposição de uma área para outra, do tipo que um professor de física, bom, por ser uma aproximação maior, ele pode ser de física, de química, de matemática, e por que não de história? Estou radicalizando, né? Mas eu acho que isso deve nos levar, inclusive essa relatoria, a deixar isso mais claro, porque certamente que muito do que se faz hoje, em termos da famosa interdisciplinaridade, como você bem destacou, uma forma de justificar uma equação matemática no âmbito dos sistemas. Não é essa a posição da relatoria, né, e tendo a concordar com a Sociedade Brasileira de Física, né, de que esse projeto do Reginaldo ele é mais uma loucura no caso do ensino médio, né, e eu diria que, de maneira geral, o legislativo tem tido uma atuação bastante pífia no tocante à questão curricular, porque é sempre de não discutir a etapa, nível, etapa ou modalidade educativa, mas é discutir a questão curricular. E sempre numa perspectiva muito reducionista, que é de matriz curricular. Ora, para se chegar à matriz curricular, você tem que pensar a dinâmica de maneira muito mais abrangente. Quero dizer que também a ANPED, com mais, 20 e poucas entidades, encaminhou uma moção na Conferência Nacional de Educação também questionando isso. Na reunião que nós tivemos com o ministro, eu digo nós, porque eu participei na condição de membro do Fórum Nacional e também no Conselho Nacional de Educação, uma das questões que eu remeti ao ministro, que ele está enfatizando a reforma do ensino médio, foi de que não se pode pensar a reforma do ensino médio como uma questão de reforma curricular. Começar a discussão pela reforma curricular significa não tocar nas questões de fundo, né, que é
que tem a ver qual é esse projeto formativo para o ensino médio, em que medida ele dialoga com os desafios postos para a juventude, né? Quer dizer, como pensar essa dinâmica a partir das diferentes áreas do conhecimento e não com um cotejamento que a priori já coloca. Reformular o ensino médio significa reduzir o número de disciplinas. Essa é a máxima que está posta hoje, tanto no esforço do legislativo, né, como parece ser, porque não está claramente delineado na fala do ministro ainda, e é a nossa expectativa. O Conselho Nacional vai se manifestar oportunamente sobre essa questão da reforma do ensino médio. Isso já foi pautado na nossa última reunião de trabalho, né, entendendo que nós temos hoje o entendimento do Conselho Nacional, grosso modo, sobretudo da Câmara de Educação Básica, é de que hoje nós temos diretrizes curriculares para o ensino médio que permitem repensar o ensino médio, sem necessariamente que essas diretrizes sejam repensadas. E que é complicadíssimo repensar a reformulação do ensino médio, abolindo disciplinas, e aí as primeiras a serem cortadas é a sociologia e a filosofia, né, só para a gente ilustrar, ou até pensando percursos formativos como a reedição do que nós já vivenciamos no passado, que é de determinadas áreas, né, dar uma lógica finalista, por exemplo, para o ensino médio, pensando na educação superior, então que você tem uma formação direcionada para as grandes áreas do conhecimento. Então, quer dizer, acho que é uma questão mesmo muito séria, e acho que as questões trazidas por você levam, como as anteriores, a que a gente qualifique melhor no texto da relatoria o entendimento que se tem sobre essas categorias, porque senão certamente elas poderão serem utilizadas para resolver esses problemas, inclusive o caso do FP, né, que tem sido uma saída dos sistemas. O FP é falta professor, quer dizer, no final do ano você bota um FP para legitimar a aprovação dos estudantes, ainda que não tenham tido a formação mínima naquelas áreas. E nós estamos aqui com 2 blocos, né? Nós temos 6 pessoas inscritas. Eu acho que a gente poderia fazer uma passada pelas 6 pessoas, e você faria esse arrematamento final. Combinado? Então, pela ordem, professora Érica. Claudiano está escrito assim, mas tem Érica, tem Aldo e Claudiano pela ordem de inscrição. Bom dia, quase boa tarde já, né? Pois é, falta só 35 minutos. Deixe de ser futriqueira, chefe. Eu sou Érica, sou professora de Ensino e Educação, trabalho com a área de Psicologia da Educação na graduação, e nos últimos 7 anos tenho me concentrado na formação do pedagogo, e aí vem, eu não diria que é uma questão, mas uma preocupação frente às metas do PNE de, como foi que o senhor colocou, democratização da alfabetização? Não, foi outro termo. Promoção da alfabetização. E a repercussão que a promoção da alfabetização tem nos demais níveis de ensino a partir dos processos de aquisição e de sistematização da linguagem escrita. E aí a minha grande preocupação é com a formação do pedagogo, que é o profissional único, né, que tem a missão de fazer a execução desses processos dentro da escola. E o abarrotamento, ou pulverização, como queiram escolher, nas diretrizes curriculares para a formação do pedagogo, de uma diversidade de campos de atuação, inclusive extrapolando, a meu ver, os níveis de formação inicial e deixando muito aquém a formação para a sistematização e aquisição da linguagem escrita. Essa é uma preocupação que a gente vem tendo já há algum tempo. Eu fui coordenadora do curso durante 2 anos e vice-coordenadora durante mais 2. Depois fui coordenadora do PIB de Pedagogia. E a grande lacuna formativa que a gente percebe, não é só minha, alguns colegas estão aqui, né, Denise, na área de processo de alfabetização, é justamente essa. Como é que isso vem sendo discutido a níveis mais
sistematizados, tendo em vista que essa é uma meta que repercute nas demais metas de organização e de alargamento da escolarização no nosso país. E eu não estou falando só da alfabetização de crianças, eu estou falando também da alfabetização de adultos. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que já sabatinaram aqui com um monte de, né, de problemas e desafios que nós vamos ter com a política de uma forma geral. Então, o que eu queria colocar é que eu acho que os desafios, né, eles são muito grandes, não só na política de formação do professor. No meu entendimento, ele é de uma forma generalizada. E aí eu vejo na política de formação do professor que você coloca que 3 coisas que elas são fundamentais e que a gente se depara a todo instante, que é a questão da redução da demanda, né, evasão elevada, né, e a formação fora das universidades. Então, o que implica dizer que essa formação, que esse professor hoje em dia não é mais prioridade de muita gente, não é uma carreira atraente, né? Por quê? Porque isso vai implicar exatamente naquilo que você colocava de valorização da carreira do profissional, inclusive salário. Porque ninguém hoje quer fazer uma profissão quando você se depara com salário, que é o salário professor. Então, acho que isso é extremamente preocupante, vai impactar, inclusive, onde é que vai ser cortado os 7 bilhões da educação, porque nós não temos como fazer isso como nós estamos hoje, com a carreira totalmente, né, fragilizada, sem ser priorizada em lugar nenhum, nem de ensino superior. Então, isso é uma questão que a gente tem que considerar. E aí, eu me vejo as 2 metas que estão postas aqui. Por exemplo, né, o regime de colaboração. Nós sabemos que o regime de colaboração, até hoje, ele não está definido de quem é a competência de quem. Né, quem realmente vai fazer alguma coisa. Por outro lado, esse regime de colaboração, o MEC, né, tem assumido sua função de coordenadora, mas de indução de políticas. Então, por exemplo, o que é o plano de ações articulada? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, porque quando eu chego no município, que eu não estou preocupando qual é a demanda do município, mas eu tenho lá um menu de ações para o município escolher, e os municípios sabem que aquilo é financiamento, onde é que fica esse planejamento vamos dizer, de coordenação do MEC? Então, isso eu acho que é extremamente complicado. Se a gente não tem nenhum regime federalista implementado, como é que nós vamos fazer uma política, né, estabelecendo autonomia para municípios e estados? E uma outra questão, para ser rápida, a meta 16. Porque, por exemplo, o que é que acontece? Você vai dizer que formar em nível de pós-graduação 50%, né, do efetivo, isso é uma meta ilusória, aqui para nós, mesmo com o mestrado profissional. Então, assim, eu estou pensando que o primeiro, o plano nacional que findou, que foi avaliado, e a gente chegou à conclusão, inclusive você, do João, que, né, a maioria daquelas metas, elas não foram atingidas, elas não chegaram nem a ser, né, na sua grande maioria, né, vamos dizer assim, atingidas nem 50%. O que é que nós vamos fazer com um plano nacional aprovado hoje, com todos esses desafios que nós temos? E aí a minha grande preocupação é que a gente, para atender as 2 metas que estão postas aqui, a gente realmente fragilize essa formação, que é o que está acontecendo. Nós estamos fazendo essa formação interiorizando de qualquer jeito, né, com os institutos que nunca tiveram, vamos dizer, como objetivo e como a formação do professor. Pelo contrário, é uma formação extremamente técnica, voltada para instrumentalizar para as áreas. E como é que hoje estão formando professor? E uma segunda questão é a educação à distância. Não vamos nos enganar. Formar professor de física, de química, né, e pedagogo pela educação à distância, nós vamos fazer o quê? Massificar a formação e dizer que nós temos tantos % de professores formados para atender as metas do plano. Eu acho que você podia comentar como é que vocês veem isso aí, porque isso é muito problemático. Obrigada.